Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Direto da Redação. Nosso convidado de hoje é o Dr. Hélio Ramos, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem. Doutor, seja muito bem-vindo ao Direto da Redação. Olha, é um prazer estar aqui conversando com você, uma oportunidade única da gente conversar sobre direito eleitoral, sobre eleições, sobre cidadania, né? Principalmente isso, afinal de contas, o ano de eleição é o ano do cidadão eleitor e é isso que a gente sempre defende que deve ser valorizado durante o processo eleitoral. Sem dúvida. Você que está chegando agora e não conhece ainda o Direto da Redação, convido a acessar o agroplus.tv, onde tem todos os meus programas na íntegra, assim como esse vai estar lá também. Doutor, eu gostaria que a gente introduzisse o assunto do direito eleitoral. Qual que é a função do direito eleitoral? O direito eleitoral ele é um ramo do direito público, fundamentalmente ligado ao direito constitucional e o seu objeto de estudo e o seu objeto de garantia é fazer com que nós tenhamos um processo democrático de oxigenação do poder. Afinal de contas, a democracia ela pressupõe uma rotatividade de poderes, né? Ou seja, de pessoas que vão estar ocupando o poder durante um determinado período de tempo. E essa oxigenação ela faz com que o processo democrático saia daquela coisa tradicional e arcaica das oligarquias, dos grupelhos, né? Dos factoides de pessoas que se assenhoram do poder para poder conseguir amealhar uma estrutura em cima de pessoas e não visando o bem comum. Hélio, nesses últimos tempos nós temos passado por períodos muito conturbados, né? Muitos afastamentos, muitas cassações e ano eleitoral, muitos candidatos estão retornando para essa disputa. O que torna um candidato inelegível? Hoje nós temos algumas questões que estão saltando aos olhos, vamos dizer assim, né? Mas a inelegibilidade ela advém de restrições, primeiro da Constituição, né? A Constituição ela traz as chamadas inelegibilidades de natureza constitucional e ela delegou para a Lei Complementar 6490, a chamada Lei das Inelegibilidades, as outras inelegibilidades que vão ser passíveis de restrição dos direitos políticos do cidadão em relação à sua capacidade de receber votos, né? A gente precisa entender que nós temos duas capacidades eleitorais, a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado. Em cima da capacidade eleitoral passiva é que nós temos a inelegibilidade, que é uma restrição temporária por conta de alguma situação. A Constituição fala, por exemplo, suspende-se o direito político da capacidade eleitoral passiva quando alguém tem uma condenação criminal transitada em julgado, ou seja, enquanto durarem os efeitos daquela condenação criminal de qualquer crime e ele estiver cumprindo aquela pena, mesmo que ele esteja em liberdade, no regime aberto, usando tornozeleira, né, ele não vai poder votar nem ser votado. Essa seria uma inelegibilidade de natureza constitucional. A Lei Complementar 6490, que popularmente alguns chamam de Lei da Ficha Limpa, a Lei das Inelegibilidades, ela traz uma série de outros dispositivos, como o gestor que deixou de apresentar suas contas, teve suas contas rejeitadas, o gestor público, né, perante um tribunal de contas, o gestor que praticou algum crime eleitoral durante a candidatura que foi, né, como por exemplo a compra de voto, o abuso de poder econômico, o abuso de autoridade, o abuso de poder político, porque nós temos o dispositivo da reeleição. Então, por exemplo, você tem o presidente da Assembleia, né? É uma pessoa que tem uma estrutura de poder que está ali à sua mão. Mas se ele utilizar dessa estrutura de poder para benefício próprio, além de outras situações, ele pode incorrer num crime, numa improbidade, mas para efeito eleitoral ele poderia incorrer num abuso de poder político ou num abuso de autoridade. E aí nós teríamos uma restrição à sua capacidade eleitoral passiva, ou seja, a chamada inelegibilidade,
que o pessoal na rua vai chamar de ficha suja, né? Então, assim, é um rol muito grande de situações que podem deixar o cidadão eleitor com a sua capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser eleito, né, de receber votos, de alguma forma restringida, né? A gente poderia citar, mas assim, nós não teríamos tempo para citar todas, né, porque são muitas as situações, né? Mas essas que eu acabei de falar, por exemplo, seriam as mais clássicas, por assim dizer. Na sua opinião, Hélio, essa lei da ficha limpa realmente é efetiva? Sim. É só você olhar que o direito eleitoral, nós temos um código eleitoral que é a Lei 4.737 de 1965. Essa lei ela vem sendo atualizada, modificada, né? A cada eleição se conserta alguma situação e às vezes até progride, porque a campanha não é a mesma de 1965. Hoje nós temos a internet, nós estamos aqui num programa que vai ser transmitido provavelmente pela internet, por outros meios de comunicação inclusive. E isso não tinha no Código Eleitoral antigo. Mas esse código ainda está em vigor e ele traz como que eram as regras, e essas regras foram atualizadas. Não fosse isso, o legislador também criou a Lei 9.504 de 1997. A gente chama de Lei Geral das Eleições. Essa lei, ela já mais atual, ela trata, por exemplo, da propaganda eleitoral na internet, ela trata da propaganda nos meios de comunicação, rádio e TV, ela trata da propaganda, por exemplo, ela trata da questão do impulsionamento nas redes sociais, que é uma coisa de 4, 5 anos para cá, né? Há 5 anos atrás ninguém sabia o que era impulsionar uma postagem no Instagram e no Facebook, que nada mais é do que patrocinar para que essa postagem alcance várias pessoas, né? Não só os seus amigos ou os seus seguidores, mas outras pessoas, né? Inclusive o Facebook e o Instagram vive, financeiramente falando, dessas postagens patrocinadas. Então, assim, a legislação eleitoral, ela busca acompanhar a modernidade e, lógico, vai trazer uma maior efetividade em relação à pergunta objetiva que você fez. A lei da ficha limpa funciona? Funciona. E não só a lei da ficha limpa, como os dispositivos do direito eleitoral que fazem com que a eleição se torne mais equilibrada, evitando que eu, que tenho o tostão, possa concorrer com alguém que tem o milhão, né? Porque a briga entre o tostão e o milhão, ela sempre vai colocar uma desigualdade em relação a candidatos. E o que a legislação procura fazer? O que a lei da ficha limpa procura fazer? Ela procura estabelecer parâmetros que vão colocar nós, cidadãos, em igualdade. Ah, mas não está conseguindo. Sim, mas há 40 anos atrás ainda era pior. Então nós estamos avançando, né? Temos coisas a melhorar? Sempre podemos melhorar. Tem coisa que já saiu errado? Sim, até porque no processo de desenvolvimento a gente erra e vamos aprendendo com os nossos erros. O Brasil é uma democracia, vamos dizer assim, infantil, né? Criança ainda. Nós não somos uma democracia como a democracia francesa, como a própria democracia dos Estados Unidos da América. O Brasil ainda está caminhando para se colocar como uma democracia mais, vamos dizer assim, equilibrada, mais pujante, né? E um dos mecanismos é o direito eleitoral. Esse ano de eleição, está sendo cogitado muito a candidatura do nosso ex-presidente Lula, que também é ex-presidiário. O senhor acredita que ele pode se tornar uma pessoa inelegível? Na atual conjuntura, ele não tem uma restrição à sua capacidade eleitoral passiva. Ele já teve. Ele já teve porque ele teve condenação e tal, ele estava cumprindo pena, e nesse sentido se criou aí uma situação que restringia. Mas à medida que foram retiradas essas situações jurídicas que o impediam, então elas não existem mais, ele vai poder ser candidato. Hélio, gostaria de entender até que ponto um pré-candidato
pode fazer a sua pré-campanha? Qual que é o limite dele? A pré-campanha, a gente costuma, no jargão jurisprudencial, a gente costuma dizer assim, eu posso fazer na pré-campanha tudo que eu posso fazer na campanha. O que é permitido na pré-campanha? O que é permitido na campanha. Qual que é a diferença então? A diferença é que eu não posso efetuar gastos. Mas aí vai se perguntar, como que eu vou fazer alguma coisa que eu posso fazer na campanha, na pré-campanha, sem fazer gastos? Você vai ter que ser artesanal. Por exemplo, nós estamos aqui no estúdio, um belo estúdio montado da Record News e tal, direto da redação. Existe toda uma estrutura, tem pessoas atrás das câmeras, né? E isso tem um custo. E esse custo não é barato. Esse custo não é possível de ser utilizado na pré-campanha. Agora, se eu tivesse ali uma câmera, o meu celular, vamos supor um Samsung S9, que tem uma câmera muito boa, né? E aí eu coloco um pedestalzinho que eu comprei no Shopping Popular, né? E coloco ali, cara, eu vou ter uma imagem 4K, feita com o meu celular. E eu posso colocar isso na minha rede social como um vídeo que eu fiz para poder dizer o quê? Para me apresentar como candidato. O que então eu não vou poder fazer na pré-campanha? Pedir voto. Eu não posso pedir apoio. Nós temos um julgado que ele é do Tribunal Superior Eleitoral, que ele dá claro quais são as palavras proibidas na pré-campanha. Me apoie, me eleja, vote em mim. E veja só que interessante, eu também na pré-campanha não posso fazer propaganda negativa. Não eleja o Emanuel, não apoie o Emanuel, não vote no Emanuel. São palavras proibidas na pré-campanha. Já na campanha, eu posso fazer isso. Por quê? Porque lá na campanha eu vou ter um CNPJ, eu vou ter uma conta de candidato e eu vou poder fazer. Ah, mas eu posso ultrapassar o limite de xingar o outro candidato? Não. Por quê? Porque nós temos os limites que são impostos pela lei, que são, eu não posso caluniar. O que é a calúnia eleitoral? É imputar falsamente a alguém, a algum candidato, um crime que ele não cometeu. O que é a injúria eleitoral? É eu dizer que um outro candidato é safado, é estelionatário, é desonesto, e isso é injúria. Então, eu tenho limites. Esses limites são impostos para o bem viver social, que inclusive são limites que nós estamos adstritos a ele durante a nossa vida normal. Eu não posso xingar o meu vizinho, eu não posso caluniar o colega da faculdade, né? Eu não posso imputar um crime a uma determinada pessoa, eu não posso, sabendo que a pessoa é inocente, denunciá-la como praticante de um crime. Eu vou praticar o crime de denunciação caluniosa na vida normal. Se eu fizer isso no processo eleitoral, eu vou ter a denunciação caluniosa com fim eleitoral, para poder denegrir um outro candidato. Então, assim, a pré-campanha, ela vem no sentido de baratear o preço da campanha. Nós já tivemos campanha eleitoral de 6 meses. E o programa eleitoral gratuito de rádio e TV era em torno de 120 dias. Isso tem um custo muito grande. Como eu disse a você, qual é o custo desse estúdio que nós estamos gravando aqui? É por hora. Você imagine produzir programa eleitoral para 4 meses. A demanda de profissionais, de equipamentos, isso se torna a campanha muito cara. O que o legislador e o que toda a sociedade cobrava? Que a eleição fosse mais curta. E hoje nós temos uma eleição de 46 dias. Nós temos uma propaganda eleitoral de cerca de 30 dias no rádio e na TV. E os gastos vão ser só durante esses 40 e poucos dias. E a pré-campanha? A pré-campanha você não pode efetuar gastos acima do seu limite de gastos pessoais. Então você acaba barateando o custo da campanha, fazendo com que a campanha eleitoral seja mais curta, mas para que eu possa, de novo, colocar as pessoas num nível de equilíbrio, eu autorizo a pessoa a se apresentar
na pré-campanha de forma mais artesanal, para que ele possa estar conhecido e chegar na campanha, quando ele efetivamente vai poder pedir voto e apoio, ele já ser uma pessoa mais conhecida. Você já colocou um limite na questão do abuso de poder econômico, né? Sim. O abuso de poder econômico, ele não tem uma definição objetiva de valores, né? Você tem que olhar, por exemplo, o cargo que está em disputa, né? Por exemplo, na eleição passada, o orçamento para uma campanha de Senado era em torno de 3 milhões, se não me falha a memória, de forma lícita, né? O candidato poderia arrecadar e gastar 3 milhões de reais, né? Se eu tiver errado, mas era em torno disso. E aí você coloca, peraí, o que é o valor que não pode ser abusivo, então? Você imagina, então, um candidato a senador que gastou 6 milhões. Como? E como que eu vou verificar isso? Eu não sei quanto que está uma hora de avião hoje aqui no estado, mas o nosso estado, por exemplo, é um estado continental. Eu imagino que uma hora de avião esteja aí na faixa de 5 mil reais. Você imagina um candidato para sair daqui e ir em Vila Rica, ele vai gastar 2 horas e meia de voo para ir, 2 horas e meia de voo para voltar, de avião particular. 5 horas, se botar 5 mil é 25 mil reais. Se ele fizer 100 viagens desse tipo, né? Quanto que ele gastou? 100 vezes 25 mil, cara, ele vai gastar 250 mil reais, né? 250 mil reais. E se ele fizer 1.000 viagens? E se ele rodar os 141 municípios? Nós temos um município distante da capital, 1.340 quilômetros. Então o estado é continental. Então você tem uma situação de proporcionalidade. A mesma coisa você não vai poder, por exemplo, dizer de um estado igual Sergipe. É um dos menores estados da federação, se não for o menor, né? O candidato em Sergipe roda de carro, ele não precisa de um avião. Em Mato Grosso, em 42 dias, se você não tiver um avião, você não consegue rodar os 141 municípios. Então você tem que focar a sua eleição em alguns municípios. Então você tem o custo. Então a primeira coisa em relação ao abuso é a proporcionalidade. Em relação aos gastos que são permitidos, em relação ao tipo de candidatura, em relação ao estado, em relação ao tipo de campanha. E aí você consegue, hoje, graças inclusive à internet e à transparência que as redes sociais dão, de você criar mecanismos para coibir esse abuso de poder econômico. Por quê? Olha só, se eu pego o seu Instagram, o seu Facebook, e eu vejo que todo dia você está em uma cidade, você posta lá assim, hoje eu estou em Colíder, de manhã. Hoje eu estou em Alta Floresta, à tarde, do mesmo dia. Aí você aparece na frente de um avião. O avião é um King Air, não é um bimotor. O King Air, a hora do King Air, que é um avião bem mais robusto, turbo-hélice, confortável, né? É um avião quase de um presidente. E aí você vai ter que o custo do King Air não é o mesmo custo de um bimotor ou de um monomotor. Como é que eu vou verificar o abuso? Dessa forma. Então, assim, a questão do abuso, nós temos o abuso de poder político, o abuso de poder econômico, o abuso de autoridade e o abuso da comunicação social, que também é uma questão que tem que ser olhada. Como que é esse abuso da comunicação social? O abuso da comunicação social tem a ver com a propaganda institucional. Como nós temos a reeleição, por exemplo, você tem o governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes, ele aparece na televisão. A Secretaria de Comunicação do Estado pode comprar um bloco de propaganda entre o nosso intervalo aqui do Direto da Redação e colocar uma propaganda diretamente direcionada para um município específico, dizendo que o governo do Estado fez uma obra. E olha que coincidência, justamente no dia que a propaganda foi veiculada, o governador foi lá. Esse tipo de abuso da propaganda institucional, da propaganda, da comunicação social, por assim dizer, ele tem limites. E esses limites são objetivos, estão estabelecidos na lei em relação aos gastos. Hélio, o fundão eleitoral desse ano teve muito o que falar. A população ficou muito revoltada pelo alto valor vindo para esses partidos. Qual que é a opinião sua, Hélio?
Primeiro a gente tem que entender uma coisa que é básica. A democracia, ela tem custo. E nós temos que bancar a democracia. Por quê? Porque a democracia é o melhor tipo de governo que nós podemos ter no mundo. Se alguém sabe de um outro melhor, me conte, porque eu não consegui ainda descobrir. Mas esse custo é alto, esse custo é baixo. É um custo. E o Estado brasileiro, através de nossos representantes, escolheu bancar esse custo. Nós temos hoje 2 fundos voltados para a questão partidária e eleitoral. Nós temos o fundo partidário, que é regido pela Lei 9.096 de 1995, que esse ano deve estar em torno de R$1 bilhão. O fundo partidário, Manuel, ele é anual, ele independe da eleição. Ele é um dinheiro repassado aos partidos, dividido de forma proporcional ao número de deputados e votos que os partidos tiveram para deputado federal, e aí é distribuído proporcionalmente aos partidos, todo ano, independente do ano de eleição. Esse é o fundo partidário, que esse ano está em torno de R$1 bilhão. Como esse ano é o ano de eleição, salvo engano, são 4,7 bilhões do FEFEC, que é o chamado fundão. O que é o FEFEC? É o Fundo Extraordinário de Financiamento de Campanhas Eleitorais. É uma novidade, ele vem aí de 2, 3 eleições para cá, né? E ele visa novamente criar esse equilíbrio da disputa. Onde, por exemplo, você pega um mega empresário, eu vou citar um nome aqui que, sem demérito, né, até porque foi nosso governador, foi nosso senador, o governador Blairo Maggi, é um empresário grande do nosso estado, né, que tem uma força pessoal que poderia, inclusive, desequilibrar uma eleição que ele participasse. Por conta de quê? Por conta do seu patrimônio, por conta da sua pujança econômica, mérito dele, né? Parabéns para o Blairo. Mas como que eu ou você vamos concorrer com o Blairo? Nós não temos esse dinheiro. Então, eu crio limites para que eu rebaixe alguém que ganhe muito e coloque alguém que ganhe menos no mesmo patamar. A gente chama de princípio do equilíbrio da disputa. E o princípio do equilíbrio da disputa visa o princípio da lisura eleitoral, que é uma eleição limpa e transparente, sem abusos, sem propaganda eleitoral fora de época, sem propaganda eleitoral negativa, sem esculhambação, por assim dizer, né? Então, o Fundo de Financiamento de Campanha Eleitoral, o Fundão, ele é injusto na medida em que, quando se olha os gastos que nós estamos tendo com o fundo eleitoral, poderiam sim ser aplicados em outras áreas, como, por exemplo, a questão da saúde, que nos últimos 2 anos nós enfrentamos uma crise mundial em relação à pandemia. Mas nós temos aí essa situação de que nós temos que bancar a democracia também. Então, é muito, é pouco. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu vou dizer que banca-se a democracia. Quem banca a democracia? O Estado. E hoje o fundo eleitoral tem esse patamar. Ah, mas é muito, a gente poderia fazer diferente. Sim, nós podemos fazer várias coisas diferentes. Nós poderíamos ter os vereadores nos municípios, por exemplo, sem salário. Ser um cargo honorífico. O que é isso? Seria um cargo só de honra, né? Ou seja, por quê? Porque você representar os seus é uma honraria. Mas não, nós temos salário, nós temos verba de gabinete, tal. Então nós não temos só o custo do fundo eleitoral, nós temos um custo da máquina pública, toda ela fundada em cima de estruturas que vêm da própria formação do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Tem coisa errada? Tem. Podemos melhorar? Por certo que podemos. Como que nós vamos melhorar isso? Amadurecendo a nossa democracia. Só vejo assim. E o fundo eleitoral tem esse, vamos dizer assim, esse norte magnético. A bússola do fundo eleitoral é propiciar o equilíbrio da disputa. Se isso é muito ou pouco, eu não vou entrar nessa seara. Digo só que teremos que bancar a democracia. Podemos diminuir? Sim. Como? Na medida em que o eleitor, o cidadão eleitor, tiver uma educação mais aprimorada. Por quê?
porque aí nós vamos ter mecanismos de discussão política que não necessitem de gastos eleitorais, como é hoje o sistema eleitoral brasileiro. Hélio, você tem algum posicionamento com relação a enxugar essa máquina política nossa? Acabei de dar um aqui. Eu, por exemplo, sou a favor de que as câmaras municipais fossem cargos honoríficos. Ah, você está lutando contra os quanto? Nós temos 5.500 municípios no Brasil, né? Desses 5.500, você pode colocar aí que 90% tem as câmaras municipais no seu patamar mínimo. Uma câmara municipal, ela não pode ter menos de 9 vereadores. E ela se reúne uma vez por semana, uma vez por quinzena, para tratar os assuntos do município. Por que não termos aí uma situação de cargo honorífico? Ou melhor, você tem custo, afinal de contas você tem que pôr um terno, né, para ir na sessão da Câmara, você gasta combustível para ir na sessão da Câmara, tudo bem, vamos estabelecer um jeton. R$600 por sessão. Você foi na sessão? R$600. R$600 dá para mandar lavar o terno, encher o tanque do carro, bater um PFão bem gostoso lá no Chopão antes de ir para a sessão, entendeu? E estou fazendo propaganda de graça do Chopão porque eu gosto. Então, assim, vejam vocês, são situações que diminuiriam o nosso custo. E vou dizer mais, diminuiriam inclusive o interesse de algumas pessoas que hoje vão atrás de cargos tão somente pelo salário. Essa seria uma sugestão. Eu estou aqui, vamos dizer assim, filosofando. Muitos entram na política hoje em dia mais pela questão financeira, né? O que é a política? A política ela vem de uma palavra grega, né, polis, né? Ou seja, quem que é o político? O político é o cara que defende a cidade. A polis é a cidade, né? As cidades-estados gregas, né? Eu não sou muito bom nessa área de história aqui, teria que chamar o professor João Edson aqui, meu amigo, para poder ele me corrigir. Mas assim, o defensor da cidade, ele tem que ter o quê? O respeito dos seus concidadãos. Né? E isso, no meu entender, por exemplo, seria o cargo de vereador. E os cargos de deputado estadual, deputado federal, e sim, eles poderiam também ter uma discussão, vamos dizer assim, de um gasto menor. Né? Mas seria só no legislativo? Não. Nós teríamos que discutir gastos no judiciário, teríamos que discutir gastos no poder executivo, teríamos que entrar na seara da discussão, por exemplo, das chamadas verbas indenizatórias de várias categorias do poder executivo, legislativo, judiciário. Nós teríamos que discutir o tamanho da máquina. Né? Mas para fazer essa discussão, aonde que ela tem que se dar? Ela se dá dentro do processo político eleitoral. E isso é importante, por quê? Porque discutir isso amadurece o Estado e a democracia. E não discutir quem fez isso ou aquilo de ruim ou de... Se você... fulano é ladrão, fulano não é. Isso não amadurece a democracia e não traz vantagem para nós, cidadãos, como um todo. Precisamos de uma reforma geral, né? Eu preferia uma reforma educacional, Emanuel. Eu acho que o problema nosso é amadurecer o cidadão brasileiro cada vez mais com educação. Hélio, nesses últimos anos, nessas últimas eleições, um assunto que vem sendo muito tratado é a questão da disseminação de notícias falsas, a famosa fake news. Muitos candidatos vêm acusando outros dessa disseminação, né, e que ganharam eleições por conta disso e tudo mais. Como que a gente consegue privar isso, diminuir essa questão das fake news? A primeira coisa tem que ser uma postura pessoal. Você, ao receber uma notícia, deve fazer o check-in da notícia, ou seja, verificar se aquela notícia é verdadeira. Né? E isso é uma coisa que tem que ser educacional. Por exemplo, eu vejo minha mãe, 76 anos, minha mãe tem Instagram, Facebook e tal, né? Ela faz cursos no YouTube, né? E aí ela recebeu uma notícia dizendo que tinha uma praga que enchia a mão da pessoa de caroço. E ela passou apavorada para mim.
Eu liguei para ela e falei, mãe, isso aí é mentira, isso não é verdade. Isso é uma fake news, é uma notícia falsa. Ela, Hélio, eu fiquei tão preocupado com os meninos, meus netinhos, né? No caso da minha mãe, ela falou assim, mas eu não vou fazer isso mais. Falei, quando a senhora for fazer, a senhora receber, que é uma coisa que a senhora não sabe, joga no Google. Aí ela, com 76 anos, falou assim, vou jogar no Google então antes de eu repassar. Ou seja, é educacional. Mas, às vezes, a notícia ela nos agrada. E quando a notícia nos agrada, eu quero passar para quem eu gosto. Eu gosto do Emanuel, eu recebo uma notícia que eu gosto dessa notícia, como eu gosto de você, eu vou passar para você, porque eu acho uma coisa boa. E é justamente nisso que as fake news trabalham. Se eu tenho uma tendência política, eu recebo mais coisas que vão ao encontro do que eu penso. E mesmo sendo falsa, sem checar, eu passo adiante, porque aquilo vai ao encontro do que eu penso. Então, a primeira coisa para acabar com a divulgação de notícias falsas é criar a educação pessoal de primeiro checar a notícia antes de repassar. Em relação ao processo eleitoral, nós temos investigações através do Tribunal Superior Eleitoral que criou um comitê interinstitucional de combate às fake news. Quem participa? Os partidos políticos, o Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e alguns órgãos fiscalizadores da União, Tribunal de Contas da União, Corregedoria Geral da União, Controladoria da União, ou seja, órgãos federais de controle, que procuram criar mecanismos e atuar em relação a, por exemplo, a empresa do WhatsApp, do Facebook, do Instagram ou da própria internet como um todo, né, para poder fazer com que essas empresas também se preocupem em não deixar que as notícias falsas corram livremente nos seus âmbitos, nos seus ambientes tecnológicos, por assim dizer. Essa é uma situação. Então, assim, e também o legislador, a partir de 2020, ele inseriu o artigo 321, se não me falha a memória, no Código Eleitoral, a Lei 4737 de 1965. A partir de 2020, divulgar notícias falsas com fins eleitorais é crime, passível de prisão, né? Então, assim, é uma situação nova que o próprio Estado, preocupado com a divulgação de notícias falsas e que essa divulgação venha a impedir o processo eleitoral, ou seja, atrapalhar o processo eleitoral de alguma forma, né, criou um crime para quem fizer isso, né? E a Polícia Federal está de olho. Por quê? Porque nós temos um comitê de instituições, que é permanente esse comitê, buscando inclusive mecanismos para poder coibir essa disseminação de notícias falsas. Hélio, você que é o presidente da Comissão Eleitoral da Ordem, quanto que facilitou esse processo eleitoral ter ficado eletrônico? Uma coisa que se diz, por exemplo, uma fake news. A urna eletrônica só tem Bangladesh e não sei mais aonde, 2 paisecos aí dos orientes, né? Primeiro que isso não é verdade. Nós temos vários países que têm máquinas de votar. Os Estados Unidos, como os Estados Unidos, cada estado tem uma constituição e a Federação Norte-Americana ela é muito forte, tem estado que tem máquina de votar, tem estado que tem cédula, né? E, ou seja, varia de estado para estado. Então, assim, primeira inverdade, o Brasil utiliza a urna eletrônica junto com 2 países muito fraquinhos. Isso não é verdade, mas nós temos uma fake news que corre, vira e mexe, ela roda, ela é reaquecida, né? E faz com que esse tipo de coisa venha prejudicar o processo eleitoral, como exemplo do que a gente acabou de comentar. Mas você me perguntava como que isso facilitou. Por exemplo, nós tínhamos uma fraude eleitoral que chamava voto carbono. Como era o voto carbono? Um pedaço de papel carbono, para quem não sabe o que é um papel carbono, né? Um papel que você riscava e fazia uma cópia, antigo, hoje ninguém usa isso mais, que o cara comprava voto na porta da sessão, o cara tinha que trazer o papel carbono,
rabiscado com o número e o nome do candidato na cédula. Outra, o voto corrente. Se roubava uma cédula, trazia para fora, preenchia-se, dava para o eleitor levava lá, depositava aquela cédula verdadeira que tinha sido roubada no início da eleição e ele trazia dele. E isso rodava o dia inteiro. Esse era o voto corrente. Uma outra fraude. Com o processo eletrônico, nós passamos a ter a biometria. Olha, a digital é um método de identificação personalíssimo. Pessoas mortas não votam, porque tem que se identificar com biometria. Ah, isso acontecia? Acontecia. Um outro avanço, a apuração. Eu já participei, Manuel, de apuração no ginásio da UFMT, aqui na nossa capital, querida Cuiabá, que a apuração durou 16 dias. Aí era uma maravilha, você ficava lá das 7 da manhã até as 23 horas, comendo aquelas marmitex maravilhosas, abrindo folhinhas de papel e botando no maço e contando. A possibilidade de fraude na apuração também existia. E vários são os casos da jurisprudência que foram... Gente, foi presa, né? Por exemplo, na apuração era proibido entrar com caneta azul e preta. Você só podia entrar com caneta vermelha e verde, porque a caneta azul e preta é que se preenche o voto. Tudo isso acabou com a urna eletrônica. Ah, mas a urna eletrônica, ela precisaria ter um voto impresso. Salvo engano, foi em 2014, se não me falha a memória, que o Tribunal Superior Eleitoral, em 3% das urnas do Brasil, se acoplou uma impressora na urna eletrônica, para ter o voto impresso. Quais foram os problemas? A impressora travou, o custo aumentou e muito. Ah, Hélio, mas você falou que tinha o custo da democracia. Então tá, hoje nós temos impressoras mais modernas. Quer colocar uma impressora? Coloque. Esse é o problema? Então vamos colocar uma impressora ali? Estamos preparados por esse custo para essa eleição? Não estamos preparados para esse custo para essa eleição. Ah, mas a urna tem que ser auditável. Quem falou para você que a urna não é auditável? Ah, porque eu vi uma notícia. Essa notícia foi produzida por quem? Quem checou? De onde que vem essa notícia? Por exemplo, eu participo de processo eleitoral tem 34 anos. Sempre no processo da urna eletrônica, nós temos uma audiência pública que é aberta a todos os cidadãos, todos os partidos e qualquer pessoa que possa participar da audiência pública de lacramento das urnas eletrônicas. Quantas pessoas vocês acham que comparecem? Nós, advogados dos partidos, dos candidatos, o Ministério Público, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, os juízes, os funcionários da Justiça. Eu nunca vi um cidadão eleitor que foi na audiência pública. Ah, mas é aberta? A audiência é pública. Por que as pessoas não vão ver? Porque é mais fácil eu receber uma notícia falsa no meu celular e repassar para o meu grupo da minha família. Por quê? Porque eu estou sentado no meu sofá, tranquilamente, e eu passo essa notícia falsa. O processo eletrônico veio para ficar, veio para trazer mais celeridade, né? E ao cúmulo do absurdo dizer que você confia num app de um banco no seu celular para cuidar do seu dinheiro e você não confia numa urna eletrônica. Detalhe, o seu dinheiro está conectado com a internet. A urna eletrônica não conecta com a internet. O processo eletrônico veio para ficar, veio para melhorar e eu digo para vocês porque eu participei de todas essas etapas dos últimos 34 anos. Eu vi as vicissitudes, vi os erros e vi como eles foram corrigidos. E finalizo dizendo, os funcionários da Justiça Eleitoral merecem o nosso respeito. Dizer que os milhares de funcionários da Justiça Eleitoral que passaram no concurso, que fazem parte do Judiciário, se prestam ao papel de fraudar as urnas eletrônicas, é no mínimo de respeitar esses trabalhadores brasileiros. Essas pessoas que estudaram e que passaram no concurso e que estão lá trabalhando em prol da democracia no Brasil. A Justiça Eleitoral, ela existe desde 1934 no Brasil e ela tem que ser fortalecida porque esse é um instrumento de valorização da nossa democracia. Esse é o meu pensamento.
Esse é o pensamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Hélio, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Diário da Redação. Eu que agradeço, É sempre bem-vindo aqui. Ok, muito proveitoso aqui. Eu peço até desculpa porque às vezes eu me empolgo, né? Mas o tema é um tema muito, me é grato. Sou professor de Direito Eleitoral há 16 anos e a gente conhece e gosta muito de falar sobre isso. Muito obrigado. Bom, Hélio, obrigado você que nos acompanhou até aqui. Convido a conhecer o nosso canal de streaming, que é o www.agroplus.tv. Obrigado novamente, Hélio, e para vocês até semana que vem.